Prezados, gostaria de convidá-los à leitura da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de número 3, que assim registra: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a comunhão e ele nos chama a atenção porque João escreveu há muitos anos, lá no primeiro século da igreja cristã, e João fala sobre mantermos comunhão com Ele. Como será isso possível? Será que você e eu poderíamos manter comunhão com João? Eu digo que sim. Se nós observarmos bem os pilares da comunhão que estão registrados na Palavra de Deus, nós entenderemos que a comunhão, ela se estabelece a partir da fé. A verdadeira comunhão entre cristãos se estabelece a partir da fé. João confessou crer em Jesus Cristo. Você e eu também confessamos crer em Jesus Cristo. Portanto, nós mantemos comunhão com João. Ou seja, a fé que João depositou em Jesus é a mesma fé que você e eu também depositamos em Jesus. Portanto, nós temos uma fé comum. Assim, é possível mantermos comunhão com aqueles nossos irmãos que não convivem conosco, mas guardaram em seus corações a fé genuína. Portanto, é possível sim mantermos comunhão uns com os outros. Mesmo à distância, mesmo sem nos conhecermos, nós mantemos comunhão uns com os outros pela fé comum que guardamos em nossos corações. Além disso, queridos, a comunhão também se revela nos relacionamentos. Ela só pode ser expressada nos relacionamentos, porque comunhão é ter algo em comum. E ter algo em comum precisa ser expressado também nos relacionamentos. Você e eu, embora não nos conheçamos, podemos manter comunhão pelo fato de termos em nossos corações a mesma fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas caso venhamos a nos conhecer, caso venhamos a nos relacionar, esta comunhão se manifestará nos nossos relacionamentos. A igreja cristã primitiva teve a expressão da comunhão registrada por Lucas em Atos 2, quando Lucas registra nos versos 42 em diante a respeito da comunhão que a igreja mantinha. Eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas reuniões no templo para servir a Deus e também de casa em casa. Essa comunhão também se expressou em atitudes de amor, em que os irmãos abriam mão de bens materiais para socorrer outros irmãos que estavam com carência de recursos. O Pentecoste reuniu muita gente em Jerusalém. Muitos vieram de longe, muitos viajaram distâncias longínquas para estarem em Jerusalém no dia de Pentecoste. Depois daquele sermão maravilhoso que o apóstolo Pedro pregou, em que houve cerca de 3.000 conversões, aqueles convertidos não queriam mais retornar para seus lugares de origem, queriam estar ali juntos da igreja, na comunhão dos irmãos, e muitos deles passaram a sofrer algumas carências de recursos materiais, e muitos irmãos, possuindo bens, os vendiam e depositavam o produto da venda aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído à medida que alguém tinha necessidade. Uma comunhão que se manifesta em relacionamentos de amor. Mas, além disso, também a comunhão se expressa e é provada na convivência com pecadores. O que é manter comunhão com irmãos? É manter comunhão com pecadores.
Infelizmente, você e eu ainda somos pecadores. Infelizmente, você e eu ainda lutamos contra o pecado. É bem verdade que o Espírito Santo nos foi dado exatamente para que tenhamos poder contra o pecado. À medida que somos mais cheios do Espírito, estamos mais distanciados do pecado. À medida que nos deixamos envolver pelo pecado, estamos mais esvaziados do Espírito. Por isso, à medida que nós mantemos comunhão uns com os outros, precisamos entender que estamos mantendo comunhão com pecadores. E manter comunhão com pecadores significa aprender a desenvolver a tolerância com pecadores. Veja bem, a palavra de Deus não nos diz que nós devamos desenvolver tolerância para com o pecado. Absolutamente não. Contra o pecado nós devemos ser taxativos, devemos ser radicais contra o pecado. Mas nós não podemos lançar no lixo o pecador junto com o pecado que ele comete. É preciso lançar fora o pecado, mas é preciso acolher o pecador. É preciso amar o pecador. Porque, queridos, se nós não aprendermos a amar os pecadores, como manteremos comunhão na igreja? Se você não aprender a amar pecadores, certamente você não me amará, porque eu sou um terrível pecador, infelizmente. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala sobre a luta interior e no capítulo 7, versículo 25, versículos 24 e 25, ele fala sobre essa luta interior, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado é o corpo da morte em nosso corpo. O pecado está dentro de nós, infelizmente, e luta contra o novo homem criado segundo Cristo Jesus, que também está dentro de nós, a nova semente plantada pelo Espírito Santo de Deus mediante a fé. Portanto, é preciso que nós compreendamos que a luta contra o pecado não pode se traduzir em uma guerra contra o pecador. O pecador precisa ser amado, precisa ser acolhido, precisa ser ajudado para vencer o pecado e de sorte que a nossa comunhão se torne cada vez mais agradável, cada vez mais abundante num ambiente em que o pecado é rechaçado e o pecador é amado. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de aprendermos a verdadeira comunhão, andarmos na verdadeira comunhão, que é um produto da fé, que se manifesta nos relacionamentos e que é também o ambiente para aprendermos a amar pecadores, a sermos tolerantes com os pecadores, embora devamos ser totalmente intolerantes com o pecado. Que Deus nos conceda a graça de mantermos comunhão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos.